Mais um pastor da instituição de Edir Macedo perde a vida lá no Rio de Janeiro. E mais uma vez, nós vamos ver a falta de comprometimento com esses pastores. Esse pastor, mesmo a instituição tendo um hospital que é referência no Brasil, ele foi ser cuidado em outros hospitais porque não tinha plano de saúde. Fique aí comigo, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. É triste, pessoal, é triste. Vocês que acompanham aqui os canais, nós temos os canais de denúncias, no caso, nós temos mostrado para vocês toda essa patifaria do sistema religioso, mais voltado para o maior falso profeta do nosso país, chamado Edir Macedo. Caso você não tenha assistido o último vídeo que nós fizemos, eu peço que você assista, veja o último vídeo aí, por favor. E o negócio é muito mais sério do que você pensa. O negócio é muito, mas muito mais sério do que você imagina. Esse último vídeo que nós fizemos é de uma menina, né? Eu vou falar assim, uma menina, uma criança. Ela tem 20 anos hoje de idade, passou pelo sistema, foi assediada, molestada dentro do sistema de Edir Macedo. Não estou aqui dizendo que é o Edir Macedo que manda fazer isso. Não, pessoal. Não. Não leve para outro lado, não. Tá bom? Estou falando o sistema. Tá bom? O Macedo, ele é especialista em mentira, especialista em deturpar o evangelho, é especialista em tirar o dinheiro das pessoas. Isso ele é. Mas tem coisas que acontecem no sistema que pode acontecer em qualquer outro sistema religioso, como eu digo, tá bom? Então assista esse vídeo, tá bem interessante também, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre... deixa eu colocar aqui no e-mail que eu recebi, daí fica mais fácil da gente... né? Aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse pastor que perdeu a vida lá no Rio de Janeiro. No dia... deixa eu ver aqui quando é que foi. Há 6 dias atrás, tá? Há 6 dias atrás eu recebi uma mensagem de um pastor da instituição, tá? É um pastor da instituição que ele mandou para mim as fotos desse pastor que perdeu a vida, tá? Morreu, e ele diz assim: Marcelo, mais um pastor morreu, é muita cobrança, que Deus tenha misericórdia. Não sou eu que estou falando, tá bom? É um pastor lá de dentro, e tá aqui esse pastor, tá bom? Tá aqui esse pastor, e segundo o que nós vamos ver aqui, nós vamos entender o porquê, tá? O nome do pastor é Miguel. Miguel. Tá? Você que é do sistema deve saber, né? Então, pelo que nós vamos ler aqui, e nós vamos entender aqui, tá? Nós vamos ver o porquê que a Universal ela não cuidou desse pastor e por que ela mandou ele para outros hospitais, sendo que a própria instituição é dona de um hospital milionário, onde só vai pessoas de altíssimo nível. Quando eu digo altíssimo nível, não que essas pessoas são de altíssimo nível, não. É que o padrão financeiro dessas pessoas é alto, tá bom? Não que essas pessoas sejam de alto nível, mas o dinheiro que elas têm, tá bom? Para você entender, tá? Preparou o seu café? Gente, já preparou o seu cafezinho? O meu tá aqui. Você tá frio já, porque eu tava aqui preparando o vídeo para fazer e já esfriou. Aí no dia 28, eu mandei um bom dia para ele, para esse pastor,
Eu falei assim, preciso de mais informações caso tenha, né? Porque para mim fazer um vídeo eu tenho que ter informações. Eu não posso chegar aqui e falar assim, ó, morreu mais um pastor. Não, né? Eu não vou chegar aqui, morreu um pastor. Eu tenho que ter o conteúdo para mim fazer o vídeo. Mas vamos lá contextualizar toda essa questão. Vocês lembram do Adilson Silva, né? Adilson Silva, bispo da instituição do Macedo, ele teve um AVC, foi levado para a UPA, ele estava bem pertinho da UPA. E o que aconteceu? Teve um AVC, foi cuidado com os primeiros socorros nessa UPA, e depois foi levado para onde? Ganha um pirulito quem acertar para onde o Adilson Silva, bispo da instituição Igreja Universal do Reino do Macedo, ganha um pirulito para onde ele foi levado, se você acertar, tá bom? Porque esse mesmo bispo, ele tem empresas milionárias no nome dele, inclusive a Centurião, que é a empresa de segurança da instituição, é do Adilson Silva. Vamos lá, vamos colocar entre parênteses. É do Adilson Silva, mas é do Macedo. Ou é do Macedo, mas é do Adilson Silva. Não sei. Não sei se o Adilson Silva é um bispo. Eu não sei se o Adilson Silva é um empresário. Eu não sei se o Adilson Silva é um laranja de Edir Macedo. Não tem como saber. Só eles para responder. E por que eu falo assim? Porque se ele é bispo, ele não pode ter absolutamente nada no nome dele, a não ser a mulher dele e os filhos. É o que a instituição sempre pregou. Mas não é isso que nós temos visto. Os figurões da Universal, eles têm empresas milionárias, né? A gente vê o Jadson Silva, Jadson Santos Silva, já não sei, mas é o Jajá do Diabo aí que muitos conhecem, né? O Jajá, ele tem mais de vamos lá, vamos retificar, ele tinha mais de 1 bilhão no nome dele, se eu não me engano é isso, né? E a Nanda Bezerra, que é esposa do Celso Júnior, que é um bispo, sobrinho de Edir Macedo, ela também tinha mais de 1 bi no nome dela. Mais de 1 bilhão. Não é milhão não, gente. Em empresas. Mas nós sabemos que foi tirado do nome dela várias empresas. E assim o Macedo tem feito. Tem tirado do nome de alguns bispos, algumas empresas, para não ficar tão na cara assim. Pois bem, por que eu estou falando isso? Porque o Adilson, por ser um dos figurões da Universal, né, um dos figurões aí, um dos detentores, administradores do dinheiro de Edir Macedo, ele foi levado para o Hospital Moriá para ser cuidado. Né? Foi levado para o hospital. Pois bem, vamos ler aqui o que esse pastor me mandou, aí nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar. Olá, Marcelo. Demorei a responder sobre a morte desse pastor no Rio de Janeiro, pois estava confirmando o motivo. Vamos lá. Ele, o pastor, era do Paraná. Tinha menos de 3 meses na obra. Então guarde essa informação, tá? Guarde essa informação. Esse pastor que perdeu a vida, né? Ele tinha menos de 3 meses de obra. Guarde essa informação. Ele passou mal e levaram para o hospital público, Marcelo. Pois a igreja só libera o plano de saúde depois de 6 meses. Ele estava menos de 3 meses. Passou mal. A instituição levou ele para onde? Para o hospital público. Não estou falando que o hospital público... já fui super bem atendido no hospital público. Aliás, as muitas vezes que eu fui, eu sempre fui no hospital público. Tive por um tempo plano de saúde, mas sempre fui bem atendido no hospital público. Tá?
Mas o que eu quero colocar aqui é a questão que o Macedo, a Universal, é dona de um hospital milionário. Pega o seu pastor e leva para onde? Para um hospital público. Por quê? Porque ele tem menos de 3 meses de obra e a instituição não libera o plano de saúde. Estão entendendo? Estão entendendo o X da questão? Por que eu mandei você guardar a informação dos 3 meses? Então vamos lá. Cadê? Só libera depois dos 6 meses. Para ver se o cara vai ficar na maldita obra. Tá bom? O plano de saúde só é liberado depois dos 6 meses para ver, pra provar o cara se o cara vai ficar na obra do Macedo ou não. Né? Plano de saúde que nem exame de sangue libera. Então, Marcelo, como ele não tinha plano de saúde, ficou de hospital em hospital até morrer. Em outras palavras, ele morreu por falta de cuidado da igreja com os pastores. Assim como foi com o pastor Lucas da Bolívia. Mas por que não colocaram ele no hospital particular antes de morrer? A pergunta que eu faço, por que não colocaram no hospital da própria instituição, o Moriá? Por que não colocaram? Essa é a questão. Isso mostra que a vida de uma pessoa não vale nada na Universal. Deus nos abençoe e nos guarde. Eu estou me preparando para sair. É um pastor. Aí eu lhe pergunto, você que é pastor, até quando você vai aceitar? Até quando você vai aceitar ser pisado, ser enganado? Como assim enganado? Porque o pastor da Universal sabe onde pisa. Enganado que eu digo o seguinte, você vai para o sistema, você quer crescer no sistema do Macedo, aí você arrecada, e muitas vezes você não é nem valorizado. Né? Até quando você vai ficar aí? Aí você é enganado, nesse sentido. Até quando você vai aceitar? Bom, se você acha que tudo isso é certo, continue. Se você acha que tudo isso é de Deus, continue. Sabe por quê? Porque um dia você vai chegar diante do Messias e vai falar assim, mestre, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome, eu profetizei, eu falei em línguas em teu nome. Aí Cristo olhará para você, pastor. Isso que eu estou falando é para você, pastor, para o bispo, para o Macedo, para todos esses falsos profetas que nos acompanham aqui. O Aldemiro Santiago, que é o nosso seguidor aqui, tá? Então, você vai chegar diante dele, diante do Messias, vai falar isso, ele vai falar para você o seguinte, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então pense nisso, pastor. Pense. O próximo pode ser você. A precisar de uma instituição que você deu a vida, deu a sua juventude, deu o seu bem maior, que é o seu tempo. E no final de tudo, você talvez leve só um chute na poupança, um chute na sua bunda, para você ver que o Macedo não está nem aí para ninguém, a não ser com ele mesmo e com as próprias filhas. Inclusive, as dondoca aí, né, a Cristiane e a Esther, gravaram um vídeo. Esse vídeo já é antiguinho, né? Elas gravaram um videozinho dizendo que não tem nada. Macedo anda maltratando elas. Será? Se você chegou até aqui, eu peço que você se inscreva, que você dê o seu like, que você ative as suas notificações e nos ajude a compartilhar. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.